corrompido, Digamos porque... que tinha a linhagem pura. Isso. E aí, de repente, por causa desses gigantes, ela foi... Foi corrompida. Como tivesse o DNA humano foi hackeado. Tá. Na verdade, há algumas explicações. Uma explicação é que os anjos caídos estavam querendo fabricar esses gigantes de forma que eles criassem uma espécie de soldados para destruir o povo de Deus e estabelecer um reino maligno na Terra. Porque você tem um cara gigantesco, a chance dele vencer é maior, a não ser que, como em Game of Thrones, todo mundo fique metendo flechada na cabeça nas partes íntimas do cara, né? Aí é difícil. Mas, tirando isso, o outro argumento é que já havia uma profecia em Gênesis, né? Quando a serpente engana a mulher e Deus lança uma maldição sobre a serpente. E a maldição é o seguinte, Deus diz para a mulher, você lhe ferirá a cabeça da serpente, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre os teus descendentes e o teu descendente. É interessante isso, porque Deus fala que vai colocar inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Fala só um. E aí a galera começou a ter aquela ideia de uma concepção messiânica, que viria um ser representando a presença de Deus tornada humana, que iria destruir as obras do maligno. Então, a ideia é que Deus estava através da mulher de Eva, que representa o povo de Deus no Antigo Testamento, os judeus no Novo Testamento representa a igreja, ia construir uma linhagem até chegar no Messias. Essa linhagem passa por Davi, passa por vários outros personagens, o Judá, filho de Jacó, que deu origem à tribo de Judá. Então a ideia também era perverter as linhagens humanas geneticamente para que também o Messias não conseguisse chegar, né? Só que aí o que Deus faz? A corrupção do DNA humano foi tão grande, mas tão grande, que Deus teve que destruir toda a criação para proteger o seu projeto original. É como se fosse um vírus que entra no sistema computacional e aí você tem que fazer uma cópia num outro computador e o original, que tá o vírus que você não conseguiu extirpar, você tem que destruir. Então, nessa tese, o dilúvio teria vindo por causa disso. Porque a Bíblia fala o seguinte, havia essa corrupção, né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosos, coabitaram com elas, aí nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade, e aí depois a Bíblia fala assim, havia um homem puro em seus caminhos, né? Que era Noé. Só que quando a Bíblia fala puro, ela não está falando uma pureza moral, comportamental, é uma pureza genética. É uma palavra hebraica que é tam, né? Tam é até uma palavra hebraica interessante, que é a letra tav, que pode significar um sinal ou marca, e a letra mem, que dá origem a maim, que é água. Então, tam é tipo assim, sinal da água ou foi limpo, está limpo, né? Puro. Pureza no sentido de lavado pela água. E aí, a Bíblia vai dizer, né, que Noé e seus filhos eram tamim, eles eram puros, geneticamente. Tanto é isso que no livro de Levítico, quando Deus fala que os animais sacrificados a ele teriam que ser puros, ele obviamente não está falando da pureza comportamental, né? Não sacrifica para mim animais adúlteros, né? Animais que usam entorpecentes, né? Ou que falam mentira. É uma pureza genética. É um animal que não tem mancha, não tem mácula, não tem defeito, não tem nenhum tipo de deformidade. Então, o que era interessante é que nessa linha de raciocínio, a Bíblia está dizendo que Noé não teve o seu DNA corrompido e assim também os seus filhos. Então Deus separou Noé e seus 3 filhos, ou seja, 4 homens, e as 4 esposas, ou seja, 8 pessoas apenas, eles separaram ali, mais os animais, que é claro que eles devem... A galera fala, como é que eles botaram um elefante dentro da arca de Noé? E eu creio que Deus não é bobo, né? Não é tolo. Ele deve ter botado tudo neném, né? Deve botar um elefantinho neném, uma coisa que desse pra tu carregar no braço, né? Uma girafinha neném. Conforme a minha professora de português lá da escola, quando era criança, junto com a minha esposa Bárbara, um abraço aí pra minha esposa, um beijo. Eu não vou falar o nome da professora para não comprometer, mas a professora era bem ateia e ela falava, essa história da Bíblia é tudo mentira, né? Noé botou todos os animais na arca. E a baleia, como é que ele botou? Aí eu levantei meu dedinho e falei, tia, a baleia não precisava, que ela já tava nadando já, né? Era só os bichos que iam morrer com a água, né? Aquele que respira dentro d'água, aquele que tem, né, apesar de ser um mamífero, né, no caso da baleia, que é bem adaptado para água, não precisava. Então, a conclusão que a gente chega é que seres vindos do espaço se reproduziram junto com os seres humanos, adulterando o DNA humano, engravidando as mulheres, e isso foi uma coisa tão corrompida, tão destruidora, que Deus teve que destruir o mundo. E aí, o que acontece?